Olha, depois de uma reunião ali na Casa Branca, o presidente Volodymyr Zelensky fez um breve pronunciamento à imprensa. O que fugiu ao protocolo foi a presença da vice Kamala Harris. A gente tem a imagem aí, ó, eles ali lado a lado. E aí a assessoria do presidente Joe Biden foi questionada e ela alegou problemas na agenda para justificar essa presença de Kamala Harris no pronunciamento. Só que, para uma candidata em campanha, aparecer ao lado de um líder que luta pela liberdade pode significar um importante capital aí à sua propaganda política. A Kamala, aliás, foi quem mais falou. Ela citou a 7ª visita de Zelensky a Washington, reafirmou o compromisso da atual gestão em defender a Ucrânia, ao que chamou de agressão brutal da Rússia. Zelensky agradeceu o apoio, destacou que a infraestrutura de seu país está sendo atacada e, com isso, milhões de ucranianos ficarão sem energia elétrica no inverno. O líder encerrou o discurso voltando a pedir mais aviões de guerra para conter a presença militar da Rússia na Ucrânia. Você entende que há uma mistura ali bem intensa e talvez interessante para os democratas dessa política de momento de campanha com aquilo que de fato seria apoio à Ucrânia nesse momento em que as preocupações aumentam por conta do inverno e dos ataques, né, às centrais de fornecimento de energia elétrica feitos aí pela Rússia agora? Qualquer foto, qualquer comentário no momento de campanha pode fazer uma diferença muito grande. Nós estávamos falando antes de entrarmos ao ar que essa diferença em termos de pesquisas eleitorais de 2%, 3% a favor de Kamala Harris versus Trump não está resolvendo a parada. Ela deveria ter entre 5% e 8% de diferença nas pesquisas para estar um pouco mais tranquila. Lembrando que lá são delegados, não são os eleitores que escolhem o presidente. Mas nos Estados Unidos agora, Evandro, teve de tudo. Teve na ONU uma fala da Venezuela sem ninguém na sala. Estava Venezuela e Venezuela, mas ninguém. Teve uma proposta do Biden em que o Brasil não assinou com vários outros países, questionando de novo a questão da Venezuela. Então, hoje, nos Estados Unidos, Nova York, na ONU, Washington, na Casa Blanca, está gerando essa situação de que, em época de eleição, todo voto é bem-vindo. Bom, um abraço aí ao Léo Albino, que está nos ouvindo pela rádio. Obrigado pela companhia, meu amigo. Fala aí, seu Fábio Piperno. É óbvio que esse foi um lance eleitoral, né? Tira o Biden, coloca a Kamala Harris, ela vai falar para uma audiência imensa, vai falar ao lado de um governante simpático a muita gente. Porém, e é aí que, né, o diabo pode provocar um estrago nessa questão. A Kamala Harris está ao lado do Zelensky, um líder que enfrenta uma guerra contra a Rússia. Obviamente, o americano, por definição, nunca é muito simpático aí à Rússia, aos seus governantes e tal. Só que nesse momento, assim, grande parte do eleitor, quando ele sente a presença do Zelensky em Washington, ele fala, mais uma conta que está chegando para mim. Porque eles sabem que o Zelensky está indo lá para buscar dinheiro. Sim. Ele não vai lá para fazer turismo, para conhecer a Disney e tal. Ele vai lá para buscar recursos para conseguir se manter nesse enfrentamento militar. E aí, será que o tiro não pode sair pela culatra? Porque enfim, o eleitor vai olhar para lá e falar, pô, mas essa também vai abrir a carteira para ele e eu vou ter que pagar essa conta? Fala, Gani. Concordo com o Piperno. Inicialmente, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia uniu republicanos e democratas, né? Então teve todo aquele apoio quase que unânime do país, né, dos Estados Unidos fazerem uma guerra por procuração. Alguns setores de esquerda eram contrários e alguns setores também dentro da direita contrários a essa guerra, por exemplo, como o âncora ou ex-âncora da Fox News, o Tucker Carlson. Mas à medida que essa guerra se estendeu, muitos americanos passaram a questionar, peraí, por que a gente está gastando trilhões, literalmente trilhões de dólares com guerras e qual que é o benefício para a sociedade americana, né? Tem um levantamento recente que mostra que os Estados Unidos, desde a guerra do Iraque, em termos de política externa, até agora, o gasto total com guerras, pegando o Iraque, aliás, antes, Afeganistão, Iraque, as intervenções no Oriente Médio e agora com a Ucrânia,
chega, Evandro, a 6 trilhões de dólares. Ou seja, 6 trilhões de dólares não é pouco dinheiro, né? Isso a gente está falando quase de 36 trilhões de reais. Né? E isso poderia estar sendo canalizado para dentro da sociedade americana. Portanto, essa imagem da Kamala Harris com do lado do Zelensky, né? O Trump pode apoiar, porque justamente o discurso do Trump é que essa guerra é muito cara aos americanos. Tem 1 minutinho e meio para você arrematar, seu Zé. Pois é dizer o seguinte, que o Zelensky não é um político tradicional e a imagem dele vamos dizer assim, é compatível com essa guerra nova que se explode no mundo, que é a guerra de comunicação, né? Ele é um profissional de televisão, da área de entretenimento e sabe muito bem fazer. A imagem dele é uma imagem boa perante ao mundo, ele construiu isso. Então, uma candidata com esse discurso, como o discurso da Câmara, está ao lado dele, é altamente positivo. Trata-se, evidentemente, de um ato de campanha que mexe ali com o subconsciente dos eleitores, né? Dizendo, olha, nós pensamos iguais, nós somos iguais, até o olhar dela para ele, um olhar de admiração e, naturalmente, muito bem estudado. Uma candidata à presidência dos Estados Unidos não se expõe a uma fotografia dessa, fotografia no sentido de quadro, né? De uma maneira simples e despretensiosa. Eu não sei como é que será no futuro, mas no momento o Zelensky é uma figura que é reconhecida como uma figura do lado do bom. Esta é a nova guerra.